Tá, então voltando, eu falei sobre a definição de ácidos e bases de arrênios. Então, os ácidos são os compostos moleculares que em solução aquosa ionizam-se, liberando o cátion H+, para a formação do hidrônio ou hidroxônio. E o fenômeno pode ser descrito através dessa equação aqui, né? Então, a gente tem o HCl, que é um composto molecular, mas quando misturado com água, ocorre a ionização desse composto. Então, ocorre a formação do íon H3O+, e do íon Cl-. Então, essa é a definição de ácido de arrênios. Wilma, já saiu, foi? E as bases ou hidróxidos são compostos iônicos que, em solução aquosa, dissociam-se liberando o ânion hidroxila ou oxidrila, né, que é essa espécie aqui. Então, aqui a gente tem o exemplo de algumas bases, como hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio e hidróxido de chumbo. Então, essas espécies aqui, quando em meio aquoso, elas ocorre a separação desses íons. Então, os íons que já existiam aqui, eles apenas se separam quando em meio aquoso. E aqui a gente tem um esquema representando, né, essa ionização. Então, aqui a gente tem o ácido clorídrico, aí tem as moléculas de água, que separa... aqui a gente tem o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico e as moléculas de água. E aqui a gente tem já o ácido clorídrico ionizado. Então, a molécula de água, um próton vai para a molécula de água e o Cl- fica separado, né, do hidrogênio. Falamos de algumas substâncias e alguns alimentos, né, que têm características mais ácidas ou mais básicas. Falamos da escala de pH. Falamos dos indicadores de pH. Então, são substâncias que mudam de cor, dependendo do pH em que elas se encontram, né, dependendo do pH do meio. Então, esses daqui são os indicadores, digamos assim, mais utilizados em laboratório, como tornassol, alaranjado de metila, azul de bromotimol, fenolftalina. E a gente também tem alguns indicadores naturais, né, que são extraídos de algumas plantas ou alguns alimentos. Então, essas substâncias, elas também servem como indicador. Oi, senhor, tudo bom? Tava tomando café, foi, Vitor? Tá, então continuando, tem os indicadores, né, que são ditos indicadores naturais, eles podem ser extraídos de alguns alimentos ou de algumas plantas, e eles também mudam de cor com relação aos diferentes pHs. Falamos de fake news e ficaram alguns exercícios para a gente fazer. Então vamos tentar resolvê-los agora. Então a questão 1. Observe o desenho a seguir. Esse desenho representa um circuito elétrico. O becker contém água pura, a qual adiciona-se uma das seguintes substâncias. Então, nesse becker é adicionados, né, KOH, depois benzeno, depois ácido clorídrico, depois ferro sólido e depois cloreto de sódio sólido. Lembrando que foi adicionado cada um, né, separadamente foi medido a condutividade do meio, né? Então foi montado um circuito para ver após a adição de cada substância se ocorreria a condução, ou seja, se a lâmpada acenderia. Então, após essa adição, a lâmpada pode não acender. Indique quantas dessas substâncias fariam a lâmpada acender. E aí, quais dessas substâncias fariam a lâmpada acender? Qual o critério que vocês utilizariam para dizer que determinada substância iria acender a lâmpada ou não? Hã? Alguém? Então vamos lá. As substâncias que acenderiam são substâncias que ou se ionizam
Ou seja, não são íons, mas após a adição dessa substância meio aquoso, elas se ionizam, ou são substâncias que sofrem a dissociação iônica. Ou seja, os íons já existem, mas quando eles estão em meio aquoso, né, quando são adicionados à água, eles se misturam. Onde é que tem fio de cobre aqui, Vitor? É qual dessas substâncias aqui? Então, a gente tem hidróxido de potássio, benzeno, ácido clorídrico, ferro e cloreto de sódio. Se eu adicionar KOH, que é hidróxido de potássio, em meio aquoso, vai acontecer o quê? Lembra que eu falei para vocês sobre bases? Então, as bases são compostos iônicos que, em solução aquosa, dissociam-se liberando o ânion hidroxila. Então, isso daqui é hidróxido de potássio. Não, é hidróxido de potássio. Então, quando isso aqui está em meio aquoso, ocorre a separação dos íons. O K+, e a hidroxila, que é o H-. Então, se eu tenho íons presentes no meio aquoso, íons livres, então essa solução contendo íons, esses íons livres, ela vai conduzir eletricidade. Se vai conduzir eletricidade, então a lâmpada irá se acender. A segunda substância é o benzeno. O benzeno ele é um composto molecular e quando ele está em solução aquosa, ele não se ioniza nem se dissocia. Na verdade, ele nem se mistura com água, né? É um composto bem apolar, então o benzeno não conduziria. O HCl, que é o ácido clorídrico. Quando em meio aquoso acontece o que com ele? Lembra do ácido clorídrico? Olha o ácido clorídrico aqui. Então, quando o ácido clorídrico está em meio aquoso, ocorre a separação, ocorre a ionização, né? Ocorre a ionização. Então, ocorre a formação do íon H3- e do íon cloreto. Então, ácido clorídrico iria conduzir o ferro, ferro sólido. Se eu adicionasse ferro sólido, uma barra de ferro aqui dentro, sendo que não necessariamente ele estaria em contato com os fios, iria conduzir ou não? Mas pense que é o ferro que eu estou adicionando a uma solução. Eu não necessariamente estou conectando os fios às extremidades do ferro, digamos assim. Eu estou simplesmente colocando ferro lá dentro da água, tipo uma barra de ferro, por exemplo. Entendeu? Então, nesse caso aqui, não vai conduzir, porque ao adicionar ferro na água, não vai ocorrer nem ionização, pelo menos não de imediato, não vai ocorrer nem ionização e ah, nem separação iônica. Ok? Então, ferro não conduziria nessa situação. Lembra que é nessa situação de colocar, tipo, por exemplo, uma barra de ferro dentro da água.
sem necessariamente fechar o circuito, beleza? E o cloreto de sódio? Se eu adicionar cloreto de sódio a esse becker contendo água. Esse é bem fácil, né? Vocês já fizeram isso. Isso. E se eles se dissociam, acontece o quê? Conduz ou não conduz? Conduz. Pronto. Então, no total, a gente tem quantas substâncias aqui que conduziria? Três, né? O hidróxido de potássio, ácido clorídrico e cloreto de sódio. Então, três. A questão 2. A condução de eletricidade através de uma solução aquosa de cloreto de sódio é realizada pelo movimento de. Então, numa solução de cloreto de sódio, a condução de eletricidade ocorre devido ao quê? Aos elétrons, aos íons cloreto, desculpe, ocorre devido ao movimento de quem? Dos elétrons, o movimento dos íons cloreto e dos íons sódio, as moléculas de água, moléculas de cloreto de sódio ou prótons. Isso, né? Ocorre devido ao movimento dos íons cloreto e os íons sódio. Ok? Então, esses íons que se movimentam e carregam os elétrons, tá bom? Que é uma questão 24. Assinale a alternativa que indica a forma do ácido clorídrico. Essa é bem fácil também, né? Qual que é a alternativa? Do ácido clorídrico. Qual é a fórmula do ácido clorídrico? B, C. Isso, é a letra A, né? Como a gente viu aqui já na questão anterior. Então, é ácido clorídrico. Tá bom? Tá, ó, tem essas questões aqui que eu deixei para vocês fazerem, então vocês façam, que eu vou cobrar de vocês depois, viu? Eu já coloquei esse slide lá no material de apoio para vocês. E aí vocês têm acesso às apostilas, né? Pronto, então é da apostila 2, beleza? Pronto, então agora continuando sobre os ácidos, nós vamos falar sobre. Para ver o quê? Ah, as alternativas? Ah, tá, entendi. Tá, então vamos continuar falando sobre ácidos e bases. Então hoje eu vou focar um pouco mais só nos ácidos, então a gente vai falar um pouco sobre classificação e nomenclatura dos ácidos. E na próxima aula a gente vê sobre as bases, tá bom? Então, os ácidos, eles podem ser classificados quanto à presença ou ausência de oxigênio. Então, os ácidos que não possuem oxigênio na sua composição são chamados de hidrácidos. Então, por exemplo, o HCl não possui oxigênio em sua composição, o ácido bromídrico, o iodídrico, o sulfúrico e o cianídrico. Tá bom? Então, esses ácidos eles não possuem oxigênio na sua composição, então eles são chamados de hidrácidos. E aos ácidos que possuem oxigênio em sua composição, eles são chamados de oxiácidos. Então, por exemplo, o ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido perclórico e ácido bórico, eles possuem oxigênio em sua composição, né? Então, eles são chamados de oxiácidos. Uma outra classificação para os ácidos é quanto à sua volatilidade. O que é a volatilidade? Volatilidade a volatilidade
tem a ver com a capacidade das substâncias, né? A tendência delas passar ou não rapidamente para o estado de vapor, né? Então, substâncias que passam para o estado de vapor de forma rápida, elas são muito voláteis, né? Então, a gente tem exemplos de etanol e acetona que volatilizam com muita facilidade, né? Então, os ácidos eles podem ser classificados quanto à volatilidade. Então, os ácidos que possuem a baixa temperatura de ebulição são os ácidos gasosos. Então, exemplo, a gente tem o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico bromídrico, iodídrico, cianídrico e sulfídrico. São ácidos que são gasosos à temperatura ambiente, né? E a gente tem os outros ácidos que são líquidos à temperatura ambiente, como por exemplo o ácido acético e o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, perdão, o ácido acético e ácido nítrico são ácidos que são líquidos à temperatura ambiente, né? Então esses ácidos aqui, os voláteis, eles têm baixa temperatura de ebulição, tá? E aí tem os ácidos fixos, que são ácidos que possuem alta temperatura de ebulição, né? Eles também podem ser líquidos, então, a exemplo, a gente tem o ácido sulfúrico, que tem, ele é líquido à temperatura ambiente, mas ele tem uma elevada temperatura de ebulição, ou seja, 338 graus Celsius. Vocês lembram o que é temperatura de ebulição? O que é? É aquela que. Quando ferve. Quando. Isso, serve. É, quando a substância passa do estado Líquido para líquido, gasoso, é isso. isso, para o gasoso. Beleza? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo, Vitor. Tá? E aí temos os líquidos, a exemplo do ácido sulfúrico, e temos também os sólidos, como o ácido fosfórico, ele é um sólido à temperatura ambiente. O ácido bórico e o ácido oxálico, tá? Pronto. Então, uma outra classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, né? Então, hidrogênios ionizáveis são aqueles que sofrem ionização segundo a definição de ácidos diarrênios, para formarem com a água os íons hidrônio, os íons hidrônios, né? Então, para os monoácidos, são aqueles ácidos que possuem apenas um hidrogênio ionizável. Então, a exemplo de monoácidos, a gente tem o ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, nítrico e nitroso. Então, observe que a gente só tem um hidrogênio na sua composição, né? Um hidrogênio ionizável na sua composição. Já os diácidos são aqueles que possuem dois hidrogênios ionizáveis. Então, temos o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso e o ácido sulfídrico, que eles possuem dois hidrogênios ionizáveis. Vocês entendem o que quer dizer, o que significa hidrogênio ionizável? Tá. Um hidrogênio ionizável seria aquele que pode sair da molécula para formar o íon H3 ou mais. Deixa eu só voltar aqui para a equação. Tá, basicamente o hidrogênio ionizável é aquele que é possível de formar um íon. E que íon é esse? O H3 ou mais. Tá, uma coisa ionizável é uma coisa que pode formar íons, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, observem essa equação aqui, a gente tem um HCl.
Isso aqui não é um composto iônico, é um composto molecular. Mas quando é meio aquoso, eles se ionizam. Então, esse hidrogênio aqui, ele é ionizável, porque ele saiu do cloro e formou o íon H3 a mais. Isso significa hidrogênio ionizável. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um hidrogênio não ionizável. Que é, por exemplo, observem aqui, ó, o ácido acético. A gente tem 3 hidrogênios aqui e um hidrogênio aqui. Só que, no caso do ácido acético, esses 3 hidrogênios aqui, eles não são ionizáveis, ou seja, quando eles estão em meio aquoso, eles não se separam, né? Não se separam da molécula, apenas este daqui. Então, o ácido acético, por mais que ele tenha 4 hidrogênios em sua estrutura, apenas um hidrogênio é ionizável. Tranquilo? Tanto faz. O íon pode ter mais prótons ou mais elétrons. É, pode ter mais prótons ou mais elétrons. Agora, o íon ele pode ser um cátion ou um ânion. Aí que diferencia. Então, um cátion é um íon que tem deficiência em elétrons, ou seja, a quantidade de prótons é maior. E um ânion é um íon que tem elétrons em excesso. Então, a quantidade de elétrons vai ser maior. Voltando, um íon simplesmente é uma espécie que tem excesso de carga, ou excesso de cargas positivas ou excesso de cargas negativas. Um íon. Então, quando um íon tem um excesso de cargas positivas, ele é chamado de cátion, e quando tem excesso de cargas negativas, é chamado de ânion. Tá bom? Por nada. Tá, então a gente está falando dos diácidos, então aqui os triácidos são ácidos que possuem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, o que é que isso significa? Que esses 3 vale para o hidrogênio, hidrogênio em que sentido? Vale para o hidrogênio no sentido de que, sim, vale para o hidrogênio, mas no caso do hidrogênio, geralmente ele só forma um cátion, ele só forma H+. Geralmente, na maioria das vezes, você vai ver ele na forma de cátion. No caso do hidrogênio aqui, como dessa forma aqui, ele está com falta de elétrons, ou seja, ele está com prótons em excesso. No caso dele, vai faltar elétrons, isso. Ele aqui está em falta de elétrons. Então, sempre que tiver um mais, vai estar com falta de elétrons, e quando tiver um menos, vai estar com elétrons sobrando. Tá bom? Então, os triácidos são os ácidos que possuem 3 hidrogênios ionizáveis. O que é que isso significa? Por exemplo, aqui, no ácido fosfórico, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. Então, cada um hidrogênio desse aqui pode formar um íon, tá? Então, esses 3 hidrogênios vão formar 3 moléculas de H3 a mais, né? 3 íons hidroxônios. Tá bom? Na última aula eu falei sobre o íon H3 a mais. Isso aqui é muito importante. Tá, só voltando um pouquinho. Por que que a gente representa... O que que foi, Vitor? Conseguiu ver? Tá bom. É, a gente pode ter a representação... A gente pode ter a representação do hidrogênio dessa forma, como um simples H+, mas o mais correto, e na maioria das vezes, a gente vai ver na forma de H3 ou mais. Porque isso daqui ele não existe, digamos assim, sozinho. O H+, ele nunca vai estar sozinho. Ele vai estar sempre ligado a uma molécula de água. Então, a molécula de água é H2O, mas aí quando o hidrogênio, né, quando o H+,
se liga a essa molécula, então ela fica com excesso de cargas positivas. Então fica com 3 hidrogênios, H3O+. Tá bom? Então, se eu tiver isso daqui em alguma reação, representa também que o meio tá ácido, ok? Porque o hidrogênio ionizável do ácido vai para a molécula de água, tá bom? E aí agora a gente tem os tetraácidos, que possuem 4 hidrogênios ionizáveis. Eu esqueci o nome desses átomos, desses ácidos aqui. Não vou lembrar. Mas enfim, são os ácidos que possuem, os tetraácidos, são os ácidos que possuem 4 hidrogênios ionizáveis, né? Então a gente tem esses dois exemplos aqui que eu esqueci o nome. Mas tem 4 hidrogênios ionizáveis aqui, tá? Então, uma outra classificação dos ácidos é quanto à força. O que significa isso, né? Com relação à força? É para dizer se um ácido é forte ou se um ácido é fraco. Mas um ácido é forte ou fraco em relação ao quê? Tem que lembrar que não necessariamente significa ele ser reativo ou ele ser perigoso. Não necessariamente indica isso. Quando eu falo que um ácido ele pode ser classificado com relação à força, significa a tendência dele em se ionizar, né? Então, significa a tendência desse ácido em liberar o hidrogênio que está presente nele. Então, quando eu digo que um ácido é forte, é porque ele se ioniza muito fácil. Então, os hidrogênios que tá na estrutura do ácido, eles eles saem da estrutura do ácido e vai para formar o ion H3O+, com muita facilidade. Então, por exemplo, o ácido perclórico, ele é um ácido muito forte. E esse 97% aqui representa que 97% das moléculas do ácido perclórico vai se ionizar com muita facilidade. Já o HCl também é um ácido forte, mas só 92% das moléculas vão se ionizar com facilidade. Mesma coisa para o ácido nítrico. A gente tem um ácido sulfúrico. Então, esses aqui são os ácidos mais fortes. Então, são os ácidos que se ionizam com muita facilidade. E aí a gente tem os ácidos que não são considerados ácidos fortes, como o ácido fosfórico, ele não é considerado um ácido forte porque ele não se ioniza com tanta facilidade comparado a esses daqui. Tá bom? E aí também tem o ácido fluorídrico, que não é um ácido forte com relação à ionização. E temos o ácido cianídrico. Observem aqui ó, o percentual do ácido cianídrico. O percentual de moléculas do ácido cianídrico que se ionizaria, 0,008%. Isso, sempre relacionado com a água, tá? Sempre relacionado com a água. Pronto. Observem aqui, ó, que esse aqui é o ácido cianídrico, ele é considerado um ácido muito fraco. Acho que é o ácido mais fraco, um dos ácidos mais fracos que existem. Ele é um ácido muito fraco, o que não significa que ele não é perigoso. Muito pelo contrário. O ácido cianídrico, ele é muito, muito perigoso, ele é altamente letal, né? Então, apesar dele não se dissociar com facilidade, ele é considerado um ácido fraco, porém ele é um ácido muito perigoso. A mesma coisa para o ácido fluorídrico, que ele não é considerado um ácido forte, porém ele é um ácido que tem uma alta reatividade, tá bom? Principalmente relacionadas ao vidro. Então, ele reage muito facilmente com o vidro, tá bom? Então, um ácido que é considerado um ácido fraco não significa que ele não é reativo ou que ele não seja perigoso. Então, a força está relacionada apenas com a facilidade ou a dificuldade do átomo, do ácido em se ionizar ou não. 9% das moléculas se ionizaria.
Não, seria 9% das moléculas de ácido se ionizaria. Então, seria 9% das moléculas de água, ou desculpa, 9% das moléculas do ácido fluorídrico iriam se ionizar. E as outras 91 não se ionizaria. Entendeu? Tá. Tá, vamos lá. O que é que significa esse percentual aqui? Então, eu falei que, segundo a definição de Arrhenius, vamos voltar para a definição de Arrhenius, né? Que ácidos são aquelas substâncias que, em meio aquoso, se ionizam formando H3 ou mais, né? Pronto. Então, um ácido forte é aquele ácido que se ioniza com muita facilidade. O que significa se ionizar? Perder, digamos assim. Vamos falar de uma forma que vocês entendam. Significaria perder esse hidrogênio, né? Seria esse hidrogênio sair da molécula do ácido. Então, para o caso do ácido perclórico, no universo de 100 moléculas de ácido, 97 ia se ionizar. Ok? Enquanto 3% não ia se ionizar, ia permanecer a estrutura do ácido mesmo. Mesma coisa para aqui. No universo de 100 moléculas de ácido fluorídrico, já que o ácido fluorídrico é considerado um ácido fraco, ou seja, ele não se ioniza com facilidade. Então, no universo de 100 moléculas de ácido fluorídrico, 9% ia se ionizar. Olha, isso não é um termo adequado, mas a ideia é realmente essa. A ideia é essa. Não é o termo adequado, mas a ideia é essa. Então, 97% de um universo de 100 vão se ionizar, enquanto que 3% não vai se ionizar. Porque percentual é isso, né? É uma proporção. Então, aqui eu só coloquei no universo de 100 para ficar claro, mas vocês entendem a ideia de proporção também, não é? O que ocorre com o que não foi ionizado, ele fica simplesmente lá na forma, digamos assim, na forma não ionizada, na forma molecular mesmo. O que não se ioniza fica na sua fórmula como está aqui, HCl, tá? Agora, a nomenclatura dos ácidos. A nomenclatura dos ácidos possui regras bem definidas a saber. Então, para os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não possuem oxigênio em sua estrutura, é só colocar a palavra ácido, depois o nome do elemento ou radical, mais o sufixo hídrico. Então, por exemplo, aqui, o ácido fluorídrico, né? É o ácido flúor do elemento flúor mais o sufixo hídrico. Mesma coisa para o ácido clorídrico, então ácido, o elemento cloro mais o sufixo hídrico. A mesma coisa para os demais ácidos, né? Então aqui tem um H2S, que é o ácido sulfídrico, né? Então aqui a gente tem um enxofre, só que o nome do enxofre em latim é sulfur, então por isso que é sulfídrico. E aqui a gente tem um ácido cianídrico. Então a gente tem um radical cianeto, então por isso que é cianídrico. Tá bom? Então agora para os oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio em sua estrutura. É. Existem algumas regras que eu acho que é mais difícil de aprender se for olhar a regra inteirinha. Eu acho que é mais fácil vocês memorizarem os principais ácidos do que aprender a regra, né?
que eu acho que é muito mais trabalhoso. Então, por exemplo, existem alguns ácidos que são muito parecidos e que eles diferem apenas na quantidade de oxigênios em suas estruturas. Mas existem outros átomos, outros ácidos que, digamos assim, não existem. Calma, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, preste atenção. Então, aqui nesse caso, a gente tem o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Nesse caso aqui, do ácido sulfúrico para o ácido sulfuroso, o que muda é a quantidade de hidrogênios, né? Desculpa, a quantidade de oxigênios. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, existem alguns ácidos que são, digamos assim, parecidos, né? Porque tem basicamente essa mesma estrutura aqui, mas muda a quantidade de oxigênios. Ok? Mas existem outros ácidos que eles não têm ácidos, digamos assim, parecidos com ele e que vão mudar apenas a quantidade de oxigênios. Então, por exemplo, o ácido bórico. Eu não tenho nenhum outro ácido que tenha, por exemplo, a estrutura H3BO4 ou H3BO2. Então, o ácido bórico só não tem nenhuma outra estrutura parecida com ele, então só tenho essa estrutura H3BO3. Então, é o ácido bórico, né? Então, basicamente, colocar a palavra ácido mais o nome do elemento, que é o boro, mais o sufixo ico. Então, ácido bórico. Para o ácido carbônico também, a mesma coisa do ácido bórico. Por exemplo, eu não tenho um ácido que tem, por exemplo, que vai mudar somente a quantidade de oxigênios aqui. Então, vou ter o ácido carbônico, eu não vou ter uma outra estrutura parecida com a estrutura dele. Então, vai ser a mesma coisa. Palavra ácido, mais nome do elemento, sufixo ico. Então, ácido bórico e ácido carbônico. Beleza? Já para outros ácidos, eu tenho ácidos que são muito parecidos com outros e que vai mudar apenas a quantidade de oxigênios. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso, né? Eu só tenho essas duas estruturas aqui parecidas. Então, para a estrutura que tem a quantidade maior de oxigênio, vai ser a palavra ácido, mais o nome do elemento, né? Que é o sulfur, que vem de enxofre, ácido sulfur, mais o sufixo ico, então ácido sulfúrico. Enquanto que para outra estrutura que eu tenho uma quantidade menor de oxigênio, o sufixo vai ser oso. Tranquilo? Então, para quantidade maior de oxigênio, ico, para quantidade menor de oxigênio, oso. Por causa de ter só duas estruturas. A mesma coisa para o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, para a estrutura que eu tenho uma maior quantidade de oxigênios, vai ser o nítrico e para menor, o nitroso. Tá bom? Agora já tem outros átomos que podem ter até 3 estruturas bem parecidas. Aí a regra é bem parecida. Para o que tem a maior quantidade, eu uso o ácido fósforo, do fósforo, né? O fósforo é o nome do elemento do fósforo, mais o sufixo ico. Para que tenha a quantidade intermediária de oxigênios, eu uso o sufixo oso, então ácido fosforoso. E para que tenha a menor quantidade de oxigênio, eu coloco o hipo antes. Entendeu? Então vai ficar o ácido hipofosforoso. Para uma situação em que eu tenho 3 possibilidades, né? Eu tenho variação, eu tenho 3 quantidades possíveis de oxigênio. Tá bom? E aí já tem outros ácidos que podem ter até 4 estruturas muito parecidas, que vai mudar apenas a quantidade de oxigênios. Então, aí já para a quantidade, para a estrutura que tem a maior quantidade de oxigênios, eu vou colocar esse prefixo aqui, o per, né? Antes. Então, vai ficar o ácido perclórico, que o per significa que tem a maior quantidade de oxigênios. O clórico, que vem do cloro, e o sufixo ico. Para a estrutura que tem 3 átomos de oxigênio, então vai ser o ácido clórico. Para o que tem 2, o ácido cloroso.
sufixo oso, e para que tenha a menor quantidade de oxigênios, ter que colocar o prefixo hipo aqui. Então fica o ácido hipocloroso. Tá bom? E a mesma coisa acontece aqui para os ácidos derivados do iodo, né? Então, tem um ácido periódico, né? O prefixo per, porque ele tem a maior quantidade de oxigênios. O ácido iódico, que tem 3 oxigênios, o ácido iodoso, que tem 2, e o ácido hipoiodoso, que é que tem a menor quantidade de oxigênios. Tranquilo? Vocês estudam na apostila que vocês têm? Hã? É. Alguém está estudando a apostila? Tá bom. Beleza. Tem que estudar. Tá? Lá tem mais detalhes. Aí, se vocês quiserem aprender a fundo a regra, as regras de nomenclatura de ácidos, então lá tem bem mais detalhado como que dá não. Mas eu sinceramente, eu não acho que isso é tão necessário, não. Eu acho que se vocês tentar lembrar os principais ácidos, eu acho que pelo menos saber identificar se são fortes ou se são fracos, eu acho que já é um bom caminho. Ah, entendi. Aí a química fica deixada, né? Fica largada. Tá bom. Então aqui, então aqui a gente tem uma tabela, né, que ilustra os principais ácidos na química, utilizados na química e ah, as suas funções, né, para que eles são utilizados, né? Então, o ácido fluorídrico, que eu tinha mencionado para vocês, que apesar de ser um ácido fraco, ele pode ser um ácido com uma reatividade significativa. Então, o ácido fluorídrico é o único ácido que reage com vidro, por isso deve ser guardado em frascos plásticos. Devido à sua interessante reatividade, serve para fazer gravações em vidro. Reage com sílica e produz o tetrafluoreto de silício. O HCl, que é o ácido clorídrico ou ácido muriático. Então, vocês têm que lembrar disso aqui, isso aqui é importante vocês lembrarem. Que o ácido clorídrico, ele também é chamado de ácido muriático. Então, sei lá, na prova de vocês, ou nos exercícios que vocês estiverem fazendo, pode aparecer ácido muriático, daí precisa lembrar que é a mesma coisa que ácido clorídrico, tá bom? Então, é um dos ácidos mais importantes da química e possui inúmeras utilizações. É o ácido que auxilia na digestão estomacal. Então, como eu tinha mencionado para vocês na aula anterior, esse ácido está presente no nosso estômago, faz parte, né, ajuda no processo de digestão. Também é utilizado na limpeza de objetos metálicos, na limpeza de calçadas e pisos mais resistentes. Tem o ácido cianídrico, que é o gás da morte. Então, ele foi descoberto por esse cara aqui e vitimou, né, quase que imediatamente o seu descobridor. Então, o cara que acabou descobrindo o ácido cianídrico, ele morreu por conta disso. É um ácido que pode matar um ser humano em até 8 segundos de exposição, né? Esse ácido ele faz parte dos fatos macabros da humanidade, como o holocausto. Então, nas câmaras de gás que o pessoal utilizava para matar as pessoas, utilizava esse ácido. Ele também foi utilizado num suicídio coletivo, né? Que foi citado por esse pastor aqui, onde nesse suicídio coletivo morreram mais de 900 pessoas, né? Então, pois é um horror mesmo. Um horror pela fatalidade, no caso da pessoa que descobriu, né? É uma fatalidade, porque acho que não tinha como ser evitado. E também é um horror pelo fato de ser usado, né, propositalmente para matar as pessoas, né? E utilizado intencionalmente por diversas pessoas para tirar sua própria vida. O cheiro de shampoo de amendoim foi forte. Pois é, agora o que eu queria saber é
Como que alguém foi cheirar esse negócio para saber que tem cheiro de amêndoas de shampoo, né? Se você cheirar, você morre. Então, como é que a pessoa que cheirou sabe que tem cheiro de amêndoas? Você acha que a pessoa se arriscou? Tá bom. Então, também é utilizado como matéria-prima de venenos à base de cianureto. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí temos o ácido sulfídrico, que é um ácido bem fedido, né? Tem um cheiro horrível, é uma substância tóxica, de odor nauseante e irritante. É o cheiro exalado por alimentos que apodrecem, como ovos, repolhos, cebola e alho. E, né, tem um cheiro muito, muito, muito desagradável. Tem o ácido bórico, que durante muitos anos foi utilizado como rejuvenescedor de pele, mas estudos recentes, no entanto, mostraram que o ácido bórico é uma substância que pode ser tóxica e letal, quando utilizada a médio e longo prazo. Então, hoje sabe-se que os benefícios desse ácido para a pele, na verdade, são mínimos, né? Não vale a pena o risco. Não, não é o ácido hipoclorídrico, mas é derivado do ácido hipoclorídrico, que na verdade o que a gente tem na água sanitária é o hipoclorito de sódio, que é, mas de fato é derivado do ácido. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. O ácido o que foi? O ácido hipoclorídrico, né? Hipoclorídrico. Não tem ácido hipoclorídrico. Não tem ácido hipoclorídrico. Tem o ácido perclórico, clórico, o cloroso e o hipocloroso. A água sanitária, se não estiver enganado, é derivado do ácido hipocloroso. Tá bom? Deixa eu só dar uma pesquisada aqui que a gente já tira essa dúvida agora. Que lembra, é o hipoclorito de sódio. Quando a gente chegar em sais, a gente discute sobre isso, mas deixa eu só ver a estrutura aqui, que daí a gente já tira essa dúvida. É derivado na verdade, do ácido perclórico. Observa que tem 4 oxigênios. Não, peraí. Não, o hipoclorito de sódio. É, então tem um oxigênio só, é o NaClO, um oxigênio só, então ele é derivado do hipocloroso. Então, na verdade, é o ácido hipocloroso, é derivado do ácido hipocloroso. O hipoclorito existe. Observa que esse sufixo que você utilizou, o hídrico, é justamente para ácidos que não possuem oxigênio. Observa que todos os ácidos aqui, eles possuem oxigênio. Então, eu vou só dar uma olhada depois, mas certeza que ácido hipoclorídrico não existe. É o derivado do ácido hipocloroso. Tá? Mas a gente vai chegar na aula de sais e óxido, e a gente vai falar mais detalhado sobre isso. Tá? Clorito existe, tá? Então, o ácido carbônico é um ácido extremamente instável, pode ser encontrado associado à água, é utilizado em refrigerantes para gaseificá-los
e é o principal componente da chuva ácida natural, pela dissolução do gás carbônico presente na atmosfera pela dissolução do gás carbônico presente na atmosfera em água. Então, gás carbônico, quando dissolvido em água, forma o ácido carbônico. Tá? Aí tem o ácido nítrico, que é considerado um ácido forte, que também é um forte agente oxidante, capaz de oxidar metais, como cobre e prata. Associado ao ácido clorídrico em proporções adequadas, é chamado de água régia e oxida até ouro. Hipoclorídrico? Peraí. Estranho isso, viu? Peraí. Ácido hipo... Ácido hipoclorídrico? Isso aqui tá... Cadê? Deixa eu ver se tem a estrutura aqui. Não, isso aqui tá completamente errado. Ele tá vendo que ele colocou a estrutura do ácido. Ele colocou a estrutura do ácido. Tananã. Ele colocou a estrutura do ácido hipocloroso, que tem um oxigênio só. Vocês estão conseguindo ver? Ele colocou a estrutura do ácido hipocloroso. Tá, eu não. Porque não faz nem sentido ser hipoclorídrico, porque esse sufixo hídrico é justamente para os ácidos que não possuem oxigênio em sua estrutura. E já o hipo é para justamente para identificar a quantidade de oxigênio que está presente nesse ácido. Então, isso aqui tá bem paia, viu? Pois é, não dá para confiar muito nessas coisas não, tá? Ele tá falando aqui, na verdade, é do ácido hipocloroso. Tá bom? Vixe, nosso tempo... Vocês têm aula de que agora? Tá vendo? Vocês têm aula de que agora? Português? Tá. Tá, então, na verdade, isso aqui é só uma falando dos ácidos e as suas funções, e daí tem uns exercícios, e eu vou colocar a aula lá no Drive. Eu vou colocar agora, que é para vocês fazerem, para na próxima aula a gente corrigir e começar com bases, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês e até semana que vem.